Continuamos a levar até si o consultório de hoje, segunda-feira, primeiro programa desta semana. Já aqui falamos de temas tão importantes, vamos continuar a falar de assuntos muito relevantes. Mais à frente continuamos também a ouvir as suas questões, agora relacionadas com varizes ou cirurgia vascular. 225083297 é o número de telefone que pode continuar a marcar para ficar inscrito. Tem também ainda disponível o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, mas também o nosso WhatsApp 963143663. Agora sim, vamos falar sobre um tema pouco falado, mas também muito frequente: dor nas relações sexuais. É a nossa convidada, a doutora Susana Mesquita, fisioterapeuta, a quem muito agradeço por estar connosco no consultório. Eu agradeço o convite. É um privilégio recebê-la. Muito obrigada. E, de facto, ao longo do programa eu fui lançando este número. Se até 40% das mulheres podem ter dores durante o ato sexual, Sra. Doutora, por que ainda é um tema tão pouco falado e tão tabu? Pelas próprias, não é? Pelas próprias. Primeiro porque na nossa sociedade ninguém tem relações sexuais. Pois, começa logo por aí. Somos assexuados, nascemos por geração espontânea, o que acaba por nos tirar a possibilidade de falarmos abertamente do tema. Isso é o ponto principal. Mas depois, porque muitas das pessoas que têm dor sexual sempre tiveram, o que acham que é normal. Algumas já procuraram ajuda e não encontraram, outras já procuraram ajuda, tentaram, não resolveu e acabam por aceitar e não procurar mais. A fisioterapia pélvica entra aqui, porque a fisioterapia pélvica trata as componentes físicas do problema, havendo mais do que só componentes físicas, obviamente, claro, mas a componente física tem que ser tratada, porque se eu vou tratar a componente da parte da ginecologia, com a mucosa, com o problema que surge localmente, não é eficaz. Depois tratamos a parte psicológica, não é suficiente. Falta o elo de ligação, que é as consequências do problema, é a dor física provocada por várias coisas, mas que se transforma em algo que acontece porque há um problema no sítio. Ora bem, se nós temos uma contratura na cervical, vamos fazer uma massagem. Se temos um problema numa perna ou num braço, vamos tratar. E na vagina e no pavimento pélvico? Claro. Fisioterapia pélvica. Muito bem. Começa logo pela pessoa a ter esta liberdade e à vontade, portanto, sem vergonha, de partilhar o assunto. Mas não considera que também houve alguma desvalorização por parte de alguns médicos até aqui? Só agora, se calhar, há esta abertura também para se falar do assunto na televisão, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Nós consideramos que a área do prazer sexual feminino é um bebê. Pois é. Porque se nós compararmos e virmos a história no passado e do presente, nós temos... é um bebê. E a fisioterapia pélvica ainda é mais bebê. Acho que ainda está um bocadinho na barriguinha da mãe. Porquê? Porque é realmente uma novidade. É algo que tem que nascer, tem que ser desenvolvido, porque a saúde feminina, em termos de história da medicina, tem muito menos anos de evolução do que a masculina. E ainda tem muito para andar, muito para evoluir. Muito para andar. Eu fico muito contente de estar a falar abertamente deste tema na televisão, na esperança de conseguir falar com mais pessoas e de passarem a palavra de que a fisioterapia pélvica existe e que pode resolver estes problemas. E as pessoas vão ficar ainda mais surpreendidas porque há mulheres que sofrem muitos anos com dor e depois, de facto, encontram o tratamento muito facilmente, não é? Sim, eu tenho muitas pessoas, e algumas delas vão ver e vão saber quem são, pessoas que me dizem: eu estou chocada, como é que eu tive que sofrer todos estes anos e afinal a solução até era simples, vamos pôr aqui um simples entre aspas, não é? Não era assim tão complexo. As pessoas dizem: mas a fisioterapia dói, é que dói-me tanto em casa, isto vai doer muito. Não, a terapia é para não doer em casa e, portanto, é fácil de fazer, sempre adaptada à pessoa que tenha à minha frente, mas é importante, é terapia manual, não há equipamentos, não há nada de especial, mas é fundamental para conseguirmos ultrapassar o problema. Mas a pessoa, muitas vezes, permita-me, eu apanho muitas mulheres no pós-parto. A partir do 5º dia depois do nascimento do bebê. A preocupação delas não é de todo a dor sexual, mas faz parte da minha consulta fazer o despiste. E faço a pergunta: e em termos de relação sexual, está tudo bem? Sim. Eu costumo dizer que este sim de levantar os ombros diz logo que eu, sim, está normal. Não é um sim convicto, não é? Não é um sim convicto. Depois vamos fazer a avaliação física e eu encontro uma série de dores e pergunto: mas esta dor não aparece no sexo? Sim, aparece, mas sempre existiu. Não é? Portanto,
Uma pessoa que teve relações sexuais a primeira vez sentiu desconforto, a segunda sentiu desconforto, a terceira, a quarta, a quinta, e ao fim de anos normaliza, faz parte. E muitas pessoas, mais do que um parceiro, e a dor persiste. Claro. Portanto, o problema está em mim. Só pode. Então, aceitam como sendo feitio e não defeito, não é? E, portanto, não procuram ajuda. Mas não procuram mesmo. Muitas mulheres, eu pergunto, mas já alguma vez tentou resolver este problema? E ela, mas eu não sabia que tinha um problema. Ou seja, mesmo sentindo essa dor, mesmo sentindo esse desconforto, mesmo não vendo a sua vida sexual como uma parte da saúde, não é? Não conseguem encontrar essa ajuda. Não. E depois o que é que acontece? São os maridos, namorados, que têm que estar sempre atrás da pessoa, a pessoa não tem estímulo, a pessoa não tem vontade, depois dizem que não tem líbido, que não tem vontade de ter, que é sempre ele, o parceiro, a parceira que tem que procurar porque não tem. E isso são sinais. Claro. Não é? Alguma coisa não está bem, porque quando é bom para ambas as partes, ambos querem, não é? E, portanto, teríamos aqui uma conversa longa. Sim, isso faz parte também de uma história, não é? Do prazer da própria mulher, de uma história que nos foi contada há muitos anos e que essa própria história também já tem a sua evolução. Sim, e ainda bem. Mas repare, se eu tenho dor, o meu cérebro diz que eu não gosto daquilo. Pois, exatamente. Mesmo que depois eu até goste. Mas o ter que passar aquela colina para chegar ao destino, o cérebro diz, não quero. Eu não quero aquilo. E como é que funciona, Sra. Doutora? Normalmente imagino que na consulta de ginecologia algumas senhoras também são referenciadas para a sua consulta, não é? De fisioterapia. Sim. Depois o que é que acontece? Tem que recolher a história, portanto a avaliação começa por ser verbal e contar qual foi o percurso, como é que aconteceu, se sempre existiu, se apareceu, é diferente. Depois de sabermos todos os dados acerca da questão, do problema, então vamos para a Marquesa e vamos fazer a avaliação. Há um conjunto de técnicas de avaliação que nos permitem avaliar o que é que realmente está mal ou o que é que está a influenciar negativamente esta mulher, este casal, para podermos começar com o tratamento. Normalmente na primeira sessão há sempre logo lugar para a primeira sessão. Há uma técnica relativamente simples. Eu gostava se calhar aqui de partilhar diferentes sintomas que as mulheres sentem e que normalizam. Posições que eu não gosto. Mudamos de posição e está tudo bem. Okay. É um sintoma. Às vezes ao longo do mês parece que tenho falta de lubrificação, mas coloco o lubrificante e fica tudo na mesma. Certo. Okay? Outras vezes eu sinto assim uma ardência e depois quando vão urinar sentem ardência, às vezes sangram um bocadinho, são todos sintomas que consideram normal porque sempre aconteceu. Depois os mais graves, sensação de rasgar, sensação de queimar, sensação de barreira, que eu tenho casos mais graves em que vêm ter comigo porque não conseguem ter penetração de todo, e aí pode haver dor ou não, pode haver ardência ou não. A sensação de barreira é tentam e não entra de maneira nenhuma, mas há também a parte da ardência, queimação, que é impeditiva de ter relação. Portanto, no fundo, nós temos aqui uma escala que começa por ligeiro desconforto que ultrapassa-se com alguma facilidade, um lubrificante, um bocadinho mais de preliminares. Há mulheres que me dizem, se eu não estiver com vontade, não acontece. Não acontece porque não acontece, ok? Mas depois há o extremo, e o extremo são pessoas que vêm ter comigo porque não conseguem mesmo. Muitas delas, a maior parte delas quer ser mãe e não consegue. Portanto, já numa altura de desespero. Eu sei que a Sra. Doutora tem ajudado imensas mulheres a desbloquear e a tratar este problema. A sua origem é sempre física ou tem outras origens, de facto? As causas do porquê? Tem várias. Muitas vezes há um trauma psicológico, alguma coisa que aconteceu, pode ter havido uma tentativa ou mesmo uma situação de abuso. Basta às vezes uma tentativa. Tive um caso, por exemplo, em que a irmã engravidou adolescente e ela disse, eu não quero isto para mim, e fechou. Portanto, há muitas causas emocionais, psicológicas que podem estar por trás. Depois há causas físicas, infecções urinárias de repetição, candidíase de repetição, portanto, situações locais. A pessoa que vem agora a seguir e que vai falar de varizes, comentou que lá fora que quando há varizes vulvares pode realmente também aparecer dor. Portanto, há várias causas que podem estar por trás. Mas independentemente da causa por trás de um problema, existe uma sequela física que a fisioterapia pode resolver. Porque depois é aquilo que nós chamamos da pescadinha de rabo na boca, certo. Que é, eu tenho dores, eu tenho relação
eu tenho dor, eu defendo-me. Eu defendo-me, eu contraio-me. Se eu me contraio, vou piorar. E se eu piorar, vai ser pior. E depois há uma coisa muito interessante, que é as mulheres, principalmente as mais jovens, querem ser normais e acabam numa relação de casal serem elas a forçarem a relação com penetração, porque elas querem ser iguais às amigas, querem ser iguais às outras mulheres. Se elas conseguem, eu também consigo. Vai chegar a uma altura em que isto vai passar. Portanto, estão a fazê-lo com dor também. Com dor. Mas eu pergunto mesmo, mas quem é que estimula a penetração? É a menina ou é o rapaz? E elas dizem, não, sou eu. E ela até não se importa que não faça, mas eu quero ser normal, isto tem que passar. Eu tenho muitos casos e realmente é importante perceber que não estão sozinhas. Há uma percentagem muito maior, falou em 40%. Falei em 40% estimado, não é? Estimado, porque muitas mulheres não fazem ideia que isto é um problema. Eu tive um caso muito interessante no outro dia em que, num pós-parto, fiz um tratamento a uma mulher e ela chegou a casa e contou ao marido e ele era assim, mas tu tinhas dores? E ela respondeu, eu não sabia. Eu não sabia que isto era dor, eu não sabia que isto podia ser tratado. Portanto, eu desvalorizava completamente, mas que está melhor agora está. E tinha normalizado até aquilo que sentia, não é? Normalizado. Isto é transversal. Eu tive um caso de uma senhora que entrou em menopausa e deixou de conseguir ter relações com o marido, mas tinha vivido 27 anos com ele com dor. Mas ali naquele ponto deixou de conseguir, porque agravou. E ela dizia-me, meu Deus, eu fiquei 27 anos e podia ter resolvido isto mais cedo. Por isso, não esperem. Se têm algum desconforto, entrem em contacto. Fisioterapia pélvica consegue resolver este problema, porque não vale a pena sofrer. E nesta conversa conseguimos aqui desconstruir e derrubar tantos mitos, não é, que estão associados à dor nas relações sexuais. As pessoas podem saber mais através do seu projeto? Um sorriso nos lábios? Um sorriso nos lábios. Não são estes lábios? Um sorriso nos lábios é o projeto, porque tem como objetivo fazer sorrir a mulher e o casal, e quando eu falo em casal não estamos a falar só de casais hetero, porque há realmente em casais gays também há problemas a nível de penetração, porque estamos a falar de penetração digital, não estamos a falar só peniana. Toda esta realidade, sorrir em baixo e em cima, os sorrisos nos lábios são para todos. Eu tenho todo o gosto em ajudar e esclarecer, orientar, se não estiver na minha alçada, mas sobretudo passar a palavra de que não vale a pena sofrer e tem solução. A fisioterapia pélvica pode ajudar. Vamos lá deixar então essa vergonha, esse medo de lado, não é? E procurar ajuda, se assim for, porque, como diz a Sra. Doutora, há solução. Agradeço imenso também ter estado aqui connosco no consultório. Muito obrigada. Obrigada, Alexandra. Foi um prazer, foi meu. E continuação também do excelente trabalho a ajudar tantas mulheres. Muito obrigada. Portanto,